Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da atual conjuntura política das eleições de 2022 e os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Eu estou aqui com a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, aqui de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, uma honra poder participar. Eu que agradeço a participação. Vamos começar a falar dessa questão do impeachment, porque lembrando que a senhora participou da elaboração do processo contra Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale. Miguel Reale apresentou na semana passada mais um pedido contra o presidente Bolsonaro. Foi muito criticado. O presidente, inclusive, na live, o criticou pela aparência, pela idade, e o chamando de comunista. Como é que a senhora vê a situação hoje, a posição de Miguel Reale, do presidente Bolsonaro, esse excesso de pedidos de impeachment e tudo para em Arthur Lira, esse poder que se dá ao presidente da Câmara? Veja, o impeachment é um instrumento constitucional que todo cidadão, não precisa nem ser advogado, pode se valer desse instrumento. Então, o professor Miguel, que é também professor de Direito, já é a segunda vez que ele apresenta um pedido contra o presidente. Na primeira vez, ele foi ladeado por alguns juristas, desta última vez por mais professores. Eu li os dois pedidos. No primeiro, ele partiu mais para a atribuição de crimes comuns, atribuiu, por exemplo, crime de epidemia. Eu até fiz algumas críticas respeitosas. Eu acho que nós temos que evitar adjetivar as pessoas, temos que debater as ideias. E eu entendi exagerado que atribuísse ao presidente uma epidemia, no caso uma pandemia, que vitimou tantas pessoas mundo afora. Então, eu entendi que tecnicamente, juridicamente, o primeiro não teria como ser recebido mesmo. Nesse segundo, esses equívocos, vamos dizer assim, de atribuir crimes do Código Penal, eles foram consertados. Por outro lado, me parece mais uma peça de natureza política, no sentido de um desabafo, vamos dizer assim, de demonstração da divergência, do que uma denúncia propriamente apta a ir adiante. Por exemplo, em vários momentos os denunciantes falam que houve um abandono por parte do governo das populações indígenas, que as populações indígenas foram dizimadas e os números de mortos entre os indígenas, os números mostram que proporcionalmente não houve mais mortes do que na população em geral. Aliás, o contrário. E Miguel Reale, ele acompanhou a CPI da Covid, inclusive fazia parte do grupo de juristas que daria depois o respaldo até para a elaboração do relatório. Sim, o professor apresentou, na verdade ele apresentou uma espécie de um parecer no final da CPI. Este parecer serviu, se eu não estou equivocada, como o primeiro pedido. E depois, agora, eles apresentaram um pedido maior em termos de signatários, mas menor em termos assim, de atribuição de crimes. Eu li, a gente tem que respeitar, como eu disse, é um direito de todo cidadão, mas eu não consigo ver elementos nem fáticos, nem jurídicos para aquelas denúncias irem adiante. Como também não vi no tal do super pedido, que aí o professor não é signatário, mas muitos deputados são, deputada Joyce, se eu não me engano, vários deputados. E nesse outro, que é o super pedido de impeachment, além deles fazerem uma espécie de um compilado dos vários pedidos, eles abraçam muito assim bandeiras politicamente corretas. Então é como se todas as mágoas que aquele grupo tem do presidente fossem colocadas no pedido de impeachment. E esse não é o objetivo desse instrumento constitucional. Teria que ter uma causa específica, como teve na época de Dilma Rousseff. Agora, tem essa questão da proximidade ou não com o presidente da Câmara. No caso de Dilma Rousseff, ela teve problemas com o Eduardo Cunha. Eu penso o seguinte, a proximidade ela é muito relativa. Porque o político, eu falo, é engraçado porque as pessoas falam, Janaína é política, eu ainda não me sinto, sinto que estou na política. Mas o político, ele também responde muito às demandas. Então, não é porque é amigo que vai segurar todas as situações, entendeu? Eu realmente não vejo fundamento para os pedidos irem adiante. Agora, como é que a senhora está vendo o cenário político de modo geral, deputada? Nós temos aí o presidente Bolsonaro
candidato, né? Agora ele foi para o PL, saiu do seu partido se dividindo, boa parte do partido pode migrar junto para o PL, junto com o PP, que também apoia, o Centrão de modo geral. Como é que a senhora vê a postura do presidente Bolsonaro? E aí eu queria colocar, a senhora sempre apoiou muito a Lava Jato, e agora tem um representante lá que deve ser candidato à presidência, que é o Moro. E aí, como eu fica? Estou muito feliz com a candidatura do Moro. Independentemente de qualquer coisa, é óbvio que eu quero esperar para ver com quem ele vai se unir. Eu dou muito valor para a figura do vice. Diferentemente da maioria das pessoas, eu dou muito valor. A nossa história é marcada. O Brasil deve prestar por atenção vices. no vice. Então, eu estou, assim, bem atenta para saber quem vai ser vice de Bolsonaro, quem vai ser vice de Moro. O que Moro vai propor para além da pauta anticorrupção. Mas eu não tenho como esconder a minha alegria em vê-lo candidato. Porque eu sempre disse, se é para ter uma terceira via, a terceira via é Sérgio Moro, porque ele tem a ver com tudo, pelo que nós lutamos em 2015, 2016. Então é assim, tem muita gente que não vota no Bolsonaro, já eram pessoas que não votavam no Lula e estavam esperando uma alternativa. Que bom que é uma alternativa boa. Agora ele vai ter que mostrar que não é apenas uma questão de combate à corrupção, porque Sim. provavelmente quem for eleito, independentemente de reeleição ou não, vai encontrar um país com sérias dificuldades Sim. em várias áreas. Por isso que eu vou seguir observando. Muita gente me critica, está com o pé em cada canoa. Não, eu sou uma brasileira responsável. Eu quero ouvir, eu quero analisar, não só como deputada, mas como cidadã. A gente tem que saber para quem dá o nosso voto. E eu estou feliz, porque chegou um candidato bom. Mas o PSL não está mais com o presidente Bolsonaro. Eu nunca tive uma vida partidária, Assim, eu estou no PSL, foi toda uma circunstância, agradeço a acolhida, mas eu nunca tive uma vida partidária, sigo sendo defensora das candidaturas avulsas. Aí essas questões de partido são mais complexas. Agora já estão ocorrendo conversas com o Podemos? Eu tive uma reunião muito longa com a deputada Renata, que é a presidente do Podemos. Que é o partido Moro agora. Sim, sim. Dallagnol também. Sim, da mesma forma que eu conversei com outras siglas, porque a sigla em que eu estou, na verdade, vai deixar de existir. Talvez em um mês nós teremos um outro partido que é a União Brasil. A fusão junto com o Isso, e o União Brasil, por vários momentos, deixou muito claro que só tem interesse que eu fique se for para concorrer a deputada estadual ou a deputada federal. E eu decidi que eu vou concorrer ao Senado. Então não tem por que ficar. E eu não consigo sentir uma firmeza também da nova sigla sobre quais são as propostas, o que Brasil que essa nova sigla quer. E tem que ser um partido que não tenha candidatura ainda definida para o Senado também, né? Sim, e é interessante, eu fiz uma reunião muito gostosa mesmo com o doutor Emael, do Democracia Cristã, que foi constituinte, me contou toda a história. Doutor Emael vai ser ele candidato à presidência. Então, isso também dificulta de ir para o partido que vai ter um candidato que, com todo respeito, oh meu Deus, como dizer, mas não tem chance. Então, eu cheguei a argumentar com ele de maneira respeitosa, que isso dificultava muito formar uma sigla. Venho conversando com a família, da dona Aldinéia, a viúva do doutor Levi. Então, mas essa questão partidária, não é que ela não é importante, infelizmente a nossa legislação exige. Porque a gente viu que o PSL ele não tinha muita força nas eleições de 2018, mas foi muito no embalo do presidente Bolsonaro. Ele conseguiu juntar a população e trouxe junto com ele a eleição de muitos deputados, de políticos de modo geral, e aí ficou o partido dividido, que não era 100% junto com ele. Então agora tem toda essa recomposição. Agora, na sua avaliação, é a hora de uma terceira via? Eu acho que tem que ter, porque é desejo da população. Nós temos que dar opções para a população. Se essa terceira via vai ter força ou não vai ter força, é outra história. Se vai conseguir chegar até o final, com tantos ataques, com tantas armadilhas, porque tem quem ataque de frente, mas tem quem ataque sem parecer que está atacando, que são os piores.
Mas é importante que a população tenha opções, eu fico feliz. Eu sou o contrário, o povo fica nervoso. Não, porque mais candidato vai tirar voto. Eu falei, não, as pessoas têm que ter opções. Por isso mas nós quando temos... pulveriza muito, acaba enfraquecendo o que seria uma possível terceira via, não? Isso vai ser eu acho que são pessoas muito vaidosas para colocarem o país na frente e abdicarem das suas próprias candidaturas. Agora, deputada, a senhora foi alvo de muitas críticas em redes sociais, muitas discussões, inclusive entre apoiadores, dependendo da posição que você tem, especialmente com relação a atos, a atitudes aí do presidente Bolsonaro. A senhora conta hoje com o mesmo respaldo popular que teve nas eleições de 2018, que poderia garantir a sua eleição para o Senado? Não sei te dizer, não sei te dizer. Quando você está no fronte, é natural que haja decepções, né? A pessoa, ela vota na outra com uma expectativa. Porque ainda tinha o embalo do próprio processo de impeachment. Sim, né, eu acredito que a minha eleição, diferentemente do que as pessoas dizem, minha eleição não se deve ao Bolsonaro. Eu acredito que eu dei mais votos para o Bolsonaro do que ele para mim. Ele não fez um vídeo de apoio à minha candidatura. Teve discussão depois com a possibilidade de ser candidata a vice. Isso precisa ser dito. Então, eu não acho que... Agora, quando você está ali, você desagrada. Todo projeto que se vota tem alguém que concorda, tem muitos que discordam. Então, se tem condições de ganhar, não sei. O que eu sinto é o dever de colocar meu nome à disposição. Agora, deputado, uma das justificativas para não ter sido candidata a vice, junto com o presidente Bolsonaro, foi a questão familiar, não ir para Brasília. Hoje isso não é mais um problema no caso da eleição para o Senado? Acredito que a situação da vice-presidência é diferente do Senado, né? A vice-presidência, pelo menos da maneira como eu conversei com o presidente, ele queria que eu me mudasse. E eu não podia mudar sozinha, entendeu? O Senado, você tem uma parte do trabalho no próprio Senado, uma parte na base. Então, eu acredito que vai ser possível organizar. E eu vejo que a minha formação, ela é importante para aquela casa, que além de casa legislativa, é casa também de julgamento. Perfeito. E decisão sai rápido? Qual decisão? Mudança de partido, escolha? Eu acho que eu vou tomar todo o tempo. Vai lá no limite. Senão você fica presa, Denise. Partido é uma desgraça, desculpa eu falar desse jeito. Perfeito, fechamos o nosso horário aqui. Ouvimos a Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL de São Paulo. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Com vocês.